Pessoal, seguinte, no próximo encontro, ou nos próximos encontros, porque os dois ocorreram no mesmo dia, né, eu vou fazer uma espécie de um grande resumão do que eu coloquei. Vou fazer também uma linha de tempo, fazer uma apresentação gráfica aqui, de uma tentativa minha de criar essa linha de tempo do mundo cultural popular. E vou também apresentar algumas reflexões e interpretações pessoais sobre o universo sobre o qual a gente tem conversado. Tem um item que eu não sei que eu acho que está nesse quinto, que é o dedicado a de Andrade, sobretudo ao seu projeto chamado Na Pancada do Ganzar. Esse tema eu acho muito importante e ele não poderia ficar de fora desse nosso evento. E então eu resolvi apresentar hoje aqui, no nosso encontro, desenvolver justamente esse tema, não é? Mário de Andrade, a Pancada do Ganzar, onde estarão incluídas aí as suas viagens etnográficas, as viagens que ele fez para o Nordeste e para o Norte, e a missão de pesquisa. Mário de Andrade é certamente o brasileiro que mais se dedicou, e de uma forma apaixonada, né, afetiva, amorosa, a busca de um Brasil que celebrasse o encontro desses dois universos socioculturais que estão presentes entre nós, né? A chamada cultura popular, cultura regional, folclórica, e a cultura ocidental erudita, né? Os projetos de Mário de Andrade, às vezes, a eles são muitas vezes considerados projetos que não deram certo, né? Que naufragaram em face ao Brasil contemporâneo, ao Brasil moderno. Eu tenho uma visão contrária a esse modo de ver Mário de Andrade, porque eu acho que não foi Mário de Andrade que falhou. Eu acho que quem falhou foi o Brasil em não saber ouvir e entender Mário de Andrade. É muito sintomático nesse sentido, e eu vou ler para vocês daqui a pouco, um evento que ele programara para as comemorações da abolição da escravatura no ano de 1938, e como a programação estava para ser realizada no dia 13, precisamente, não é? E ele, no dia 9, ele pediu demissão, foi obrigado a pedi-la. Mas ele já tinha organizado toda uma programação em relação à questão negra, né? E é muito interessante como ele já tinha uma visão atualíssima. E como o seu sucessor, num gesto de caneta, destruiu, apagou todo o projeto que ele tinha feito para a ocasião. Daqui a pouco eu leio para vocês. Mas quem foi esse homem? Não é? Mário Raul Moraes de Andrade. Foi um paulistano, nasceu no dia 9 de outubro de 1893 e faleceu em fevereiro de 45. Em sua curta existência de pouco mais de 51 anos, às vezes se comenta que ele tinha 52, mas na verdade ele não tinha completado ainda os 52. Foi no campo da atividade literária romancista, contista, poeta, cronista, missivista, ensaísta, conferencista. No campo do ensino, professor de História da Arte,
da música, de filosofia e piano. No da atividade pública, diretor do Departamento de Cultura do Estado de São Paulo durante os anos de 1935 e 38. Foi também pesquisador musical, atividade por meio da qual nos legou um enorme conjunto de registros, livros, ensaios, crônicas e reflexões sobre as manifestações populares, sobretudo a música. Sua ligação com a música se dá a partir de 1911, quando, aos 18 anos, ingressa no curso de piano do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Sua desenvoltura na instituição o levou a ser, em 1913, contratado como professor substituto no curso de História da Música. 3 anos depois, tornou-se professor auxiliar de piano e, em 1922, formado já desde 1917, assumiu no mesmo conservatório a cátedra de Dicção, Estética e História da Música. Então, vocês vejam que aos 27 anos, né, aos 29, ele já tinha galgado um conjunto de atividades dentro do conservatório, assumido. Ao conservatório ele continuará ligado até a sua morte, como vimos lá em fevereiro de 45, com exceção dos 3 anos que ele passa no Rio, posteriores à sua direção no Departamento de Cultura. Na Pancada do Ganzá, foi o nome dado por Mário de Andrade ao seu projeto de reunir o amplo material poético, musical, coreográfico, por ele recolhido em suas viagens etnográficas. Esse material devia se amparar teórica e terminologicamente em outra obra, o Dicionário Musical Brasileiro, iniciado no mesmo ano, 1929. Essa obra existe, infelizmente eu não trouxe entre as várias que aqui estão comigo, que é um livro já, um tijolão, né, que não foi realizado integralmente por ele, por conta do seu precoce falecimento, mas que a Tele Ancona, acho que a Oneida Alvarenga também, e talvez a Flávia Toni, tenham sido as pessoas que se responsabilizaram pela finalização desse dicionário. A palavra ganzá, na locução pancada do ganzá, corresponde ao instrumento de origem africana, né? Vem do Kikongo, também conhecido pelo nome de kanzá. Muito difundido no Nordeste e transformado em símbolo verbal do conteúdo do livro. Através dele, Mário prestava uma homenagem à figura que tanta admiração lhe causava, o coquista, coqueiro, embolador, tirador de cocos, Chico Antônio, que ao cantar os cocos, balançando o ganzá, repetia muitas vezes o verso feito na pancada do ganzá. Entre os relatos de suas viagens etnográficas, apresentados no livro O Turista Aprendiz, estão 3 crônicas dedicadas ao coquista, não é? E mais à frente eu vou ler, então, uma dessas crônicas. Mas eu ia fazer isso depois, mas vou fazer aqui agora. O meu primeiro CD, depois do meu CD musical, daqueles dedicados à música do Quinteto Armorial, veio a chamar-se Na Pancada do Ganzá. E para esse CD, para esse álbum, compusemos eu e o poeta Wilson Freire uma música, um coco, no ritmo da embolada, que glosava justamente esse verso feito na pancada do ganzá no seu refrão.
Eu vou cantar para vocês aqui a capela, tá bom? Eu me utilizei do verso feito na pancada do ganzá da seguinte maneira. Meu ganzarino real, gira o mundo, gira a terra, e eu na pancada do ganzá. Eu estava em casa, mastigando pensamento, olhando para o firmamento, que era noite de luar, e de repente uma estrela cadente, piscando na minha frente, parou para me falar. Ela me disse, meu poeta camarada, tome aqui, quero lhe dar um presente magistral. E foi tirando do seu peito colossal um instrumento real que ela chamava ganzá. Meu ganzarino real, gira o mundo, treme a terra, e eu na pancada do ganzá. Quando eu peguei meu ganzar para cantar coco, eu pensei que estava louco, eu não pude acreditar, pois na primeira batida da minha mão, meu ganzar caiu no chão e deitou logo a falar. Salve coquista que chegou de longe agora, você veio bem na hora de poder me resgatar da solidão onde eu tenho vivido, onde tenho me escondido para eu não me revelar. Sou um instrumento pequeno, feio, chinfrim, que trago dentro de mim basculho para sacolejar. Garrafa velha, qualquer coisa reciclada, dou beleza ritmada quando vem me balançar. Dou marcação pro samba, pro foxtrot, pro baião, forró e shot, e o que mais venho inventar. E o que vier até som do outro mundo, sou primeiro sem segundo na arte de ritmar. Só um parênteses, nesse show eu distribuí entre a assistência um ganzá. Então, todo mundo tinha, debaixo da cadeira, sem saber, um ganzá. Que tinha um momento que eu dizia, pessoal, tem um instrumento aí embaixo. Aí todo mundo tomava aquela surpresa, aí pegava, então tinha como se fosse uma latinha de cerveja, né? Que a gente colocou, então, feijão lá dentro, eu me lembro toda a família, nessa trabalheira, né? E fizemos isso posteriormente para um segundo espetáculo chamado Madeira que Cupim não rói, que eu considerei pancada do ganzá 2. Pois bem, e fui cantando, fui dizendo ao ganzarino, te conheço de menino, mas hoje fui te encontrar. Ele falou, te conheço há bem mais tempo, mas não vai ter contratempo que possa nos separar. E disse mais, meu cantor, meu menestrel, eu conheço esses céus antes de Cabral chegar. Pode ir me ver onde eu fui desenhado, já estava rabiscado lá na pedra do Ingá. Eu acho aí que eu cometi um ato falho, porque o que estava lá não era propriamente o ganzá, porque o ganzá é africano, então não podia estar na pedra do ganzá. Eu acho que talvez um outro instrumento que me pareceu o ganzá, né? E que eu associei, então, porque o maracá também é africano, né? Não, o maracá é indígena. Então, quer dizer, o ganzá e o maracá, eles têm uma certa semelhança, né? Então, eu teve esse ato falho. Como outros também, viu? Porque essa canção foi feita em 92, há 30 anos atrás, né? E ela louvava um certo Brasil, que naquele momento nos trazia muita euforia. Olha, quanto tempo estava da ditadura, da saída da ditadura, 92, né? Então, tinha uma visão um pouco ufanista em relação ao Brasil, como vocês vão ver, escutar daqui a pouco. Eu aprendi sobre ele de mim, e tem sido sempre assim, e assim sempre verá. Pois nessa vida quem ensina sempre aprende, a gente mais entende o que foi e o que verá.
Fomos cantando o país do futebol, da Amazônia, praia e sol, do babau, do boi-bumbá, do carnaval, do São João da Cavalhada, do repente da congada, da catira e do guará. Fomos ouvir a floresta tropical, o sertão, o litoral, vira seca pré-amar. Esse é um país feio, rico, pobre, lindo, que eu não sei para onde está indo, espero que chegue lá. Por isso eu digo, meu amigo, camarada, se não está fazendo nada, porque se não vem para cá, tire a gravata do pescoço, solte o nó, abra o peito e o gogó, me siga com meu ganzá. Meu ganzá, meu ganzarino, meu ganzá. E aí toda a plateia já estava com o ganzá, né? E todo mundo cantando, era aquela festa. Pois bem, hoje se eu fosse atualizar o meu ganzá, meu ganzarino, a gente não ia ser tão fanista em relação ao Brasil, não, né? Hein? Mas o contexto do Brasil está diferente, mas como você está falando, a gente ainda continua otimista, né? Mas é que o mundo também ficou pesado, né? Ficou mais... Os horizontes de felicidades, eles parece que se estreitaram um pouquinho. Mas vamos torcer, né? Bem, no intuito de desenvolver o seu projeto, ele idealizou as viagens etnográficas. Essas viagens foram precedidas por outras duas feitas no estado de Minas Gerais. Na primeira viagem que ele fez a Minas, em 1919, foi para participar de uma conferência realizada numa congregação religiosa, e foi nessa viagem que ele descobre o barroco e a figura do Aleijadinho. Mas foi uma daquelas viagens muito rápidas, não é, de quem vai a trabalho e volta, não é? De maneira que ele teve informações muito pequenas. O que faz, então, ele organizar uma segunda viagem, né, que foi feita durante a Quaresma e a Semana Santa de 1924. Já era posterior à Semana de 22, não é? Tinha o intuito de melhor conhecer a região, junto a uma caravana integrada por artistas modernistas, paulistas e seus mecenas, como Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, o seu filho Nonê, Paulo Prado, a mecenas Dona Olívia Guedes Penteado, Godofredo da Silva Teles, um poeta, não é? E um convidado francês, também poeta, o Blaise Cendrars, né? Cendrars, acho que é assim, né? Pois bem, com essa tropa, com essa trupe, Mário de Andrade pôde percorrer Minas, a Minas da tradição, não é? Visitando cidades, se inteirando das histórias, da música e da arquitetura do Estado. Não sei se foi... se o termo viagem de descoberta do Brasil foi cunhado pelo Mário, mas foi o nome com que essa viagem ficou conhecida. As viagens etnográficas, propriamente, foram duas. A primeira delas foi fruto da empolgação devido àquela realizada pelo interior de Minas Gerais. O seu objetivo era o de conhecer a região amazônica e o Nordeste, e seria realizada por uma caravana composta por alguns daqueles modernistas da viagem a Minas. Foi denominada de Viagens pelo Amazonas até o Peru, pelo Madeira até a Bolívia, por Marajó até dizer chega. Ocorreu entre os dias 7 de maio e 15 de agosto. Né? Pouco mais de 2 meses. Né? E nela o escritor viajou acompanhado apenas de 3 mulheres. Todo aquele pessoal, na hora H, desistiu. A amiga Dona Olívia Guedes Penteado, né? Uma das mecenas, como nós vimos, Margarida Guedes Nogueira, sobrinha de Dona Olívia, e Dulce de Amaral Pinto, filha de Tarsila do Amaral. Ele chamava essas duas mocinhas de
balança e trombeta. Ele batizou, não é? Não sei por a razão, não é? Mas terminou que todos os modernistas que se comprometeram a acompanhá-lo, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Câmara Cascudo, entre outros, desistiram praticamente no dia do embarque, da viagem. O que causou grande desconforto e constrangimento ao poeta, pois partir numa viagem com essas companhias era um fato anormal para a época, mesmo para um grupo que se colocava como vanguarda da sociedade. Não só por essa razão, mas ele teve muito aperreio, porque a dona Guedes Penteado era uma mulher muito bem relacionada politicamente no Brasil, e onde ele chegava tinha político, prefeito, governador, banda de música para recebê-lo. Era tudo que ele não queria, né? Ele queria pelo menos chegar no lugar, ter paz e conhecer lá os grupos, né? Conhecer o povo, né? Mas tinha sempre aquelas solenidades que o entristeciam, né? E tinha uma coisa, ele detestava viajar, né? Aliás, eu conheço umas pessoas também que detestavam viajar, mas viajavam. Ariano, por exemplo, dizia muito, né? Mas só estava viajando. Eu disse, mas para quem detesta viajar, a coisa mais fácil é não viajar, né? Não vou, né? Mas veja o Mário de Andrade. No livro Turista Aprendiz, que em forma de diário, Mário anotou a memória de suas viagens, ele começou o livro da seguinte maneira: não fui feito para viajar, bolas. Estou sorrindo, mas por dentro de mim vai um arrependimento assombroso, cor de incesto. Entro na cabina, agora é tarde, já parti, nem posso me arrepender. Um vazio compacto dentro de mim. Sento em mim. Olha que imagem pesada. Sento em mim, né? Eu, quando falei de tem pessoas que não gostam de viajar, eu deixei de me citar. Eu não gosto não, mas quando chego no lugar, até que eu me apazigo também. Eu acho que muitos de nós somos assim, né? Eu acho que o antes da viagem é que eu entro em, sei lá, tem alguma coisa que é semidepressível, quase a depressão, 1 dia, 2 antes de viajar. Minha mulher já sabe, está entendendo? Já começa a ficar diferente, né? Agora mesmo, quando eu fui para Ribeirão, 2 dias antes, eu já estava todo abscôndito em casa. Aí chego lá e as coisas mudam, está entendendo? Mas você é assim, Cristiano? Não sei, né? Também, né? Agora tem um negócio seguinte, vou dizer, quando eu vou, às vezes, para uma coisa que não é propriamente trabalho, né? E quando vou com a patroa, parece que o negócio muda. Tem uma chavezinha que muda. Aí eu saio, né? Também uma ligação de 40 anos é danado, né? Aí parece que eu vou um pouco com a parte de mim. Se a primeira das viagens etnográficas foi de conhecimento, a segunda foi de intenso trabalho. Ela ocorre entre os dias 27 de novembro de 1928 e fevereiro de 1929. O período que antecede o Natal e o Carnaval. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Olha que livro que eu trouxe, gente. Ele começa esse livro aqui, eu trouxe vários livros aqui para pelo menos mostrar a capa a vocês. Chama-se O Turista Aprendiz. É um livro que só foi publicado pós-mortem, e em que ele faz o diário das suas 2 viagens etnográficas. Da primeira, né, quando ele vai até a Amazônia, e o segundo, que é essa viagem que eu estou acabando de narrar para vocês, né? Então, na segunda aqui, como é que ele começa? Ele começa da seguinte maneira: se repetiu a mesma sensação desagradável do ano passado, quando parti para o Amazonas. Está provado que não fui feito para viajar. Faz já uns 6 dias que vivem 2 homens.
E o novo, ajuntando agora a mim, é um desconhecido até desagradável, capaz de enfrentar a onda enorme do oceano. Vai viajar, vai para o Nordeste. Os amigos abraçam esse viajador, perguntam coisas. E o viajante fala por quanta junta tem. Mais projetos que pernilongos na capital luxuosa do gênio Pires do Rio. Eu não entendi muito bem, não é? Mas, enfim, de qualquer forma, a metáfora, que ele estava com tanta ideia que era maior do que Pernilongo, do que esse lugar aí. Pires do Rio. Alguém ouviu falar da cidade Pires do Rio? Hein? João? Ah, é uma pessoa? Luxuosa do gênio Pires do Rio. Na capital luxuosa do gênio Pires do Rio. Quem foi Pires do Rio? Não. Eu sei, não estou entendendo, tá bom. Obrigado, viu? Não tive a culpa, outro dia. Não tive a culpa, outro dia. Estava esperando o meu bonde, e no automóvel passando, um homem se desbarretou com uma largueza mãe. O Mário de Andrade já pronunciava um pouco Guimarães Rosa, né? Com as palavras que ele inventava com português arcaizante, né? E, por exemplo, não sei o que é desbarretou. O amigo ali parece estar consultando. Respondi ao cumprimento, está claro, enquanto punha reparo na pessoa cumprimentadeira. Veja o português dele, né? Enquanto punha reparo na pessoa cumprimentadeira. Não tive a culpa, era Pires do Rio. Senti não estar prevenido. Ah, seria tão fácil estar olhando para o céu, que todos aceitam sem antipatias, nem imposições das classes opressoras. Juro que não tive a culpa. Bem, eu não vou ler toda a crônica dele aqui, mas é um convite, então, para que vocês o leiam. Né? Bem, ele esteve no Nordeste, precisamente nessa data que é melhor possível, que são os meses de novembro, janeiro e fevereiro, porque há coincidência das saídas das manifestações populares, daquelas ligadas ao ciclo do Natal, Bumba Meu Boi, Pastoril, Maracatu Rural, e aquelas ligadas ao Carnaval, muitas delas as mesmas. Nessa viagem, Mário concentra seus estudos e pesquisas em 3 estados do Nordeste brasileiro, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A historiadora Marta Rossetti Batista afirma que, ao cabo de sua estadia pelo Nordeste, Mário de Andrade teria recolhido cerca de 5.000 músicas, dos mais diversos estilos e ritmos. Recolher música, no caso de Mário, significou anotar de próprio punho cantos e toques instrumentais ouvidos ao longo de um período de 94 dias, o que perfaz uma média, né, isso eu contei, de pelo menos 53 peças anotadas por dia, né? O que é verdadeiramente um assombro. Esse livro aqui, que é importantíssimo, chama-se Os Cocos. Eu recebi um presente da mulher do Cristiano, na semana passada, uma edição da editora Itatiaia. Isso aqui é o dos rascunhos que eu tenho. Né? Mas vocês vejam, para vocês terem uma olhada só da quantidade de anotações que ele fazia. Né? Então, nós temos as anotações musicais, como eu disse, feito de ouvido à mão, e aqui temos as notas que ele dirigiu, aquilo que ele relatou. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui ele passa de 1.000 notas. Quer ver? Não, a última nota é de número 990. Eu não sei como é que ele tinha tempo para dormir e comer. Né? O outro aqui
Danças Dramáticas do Brasil. Em alguma ocasião, mostrei esses livros. Mostrei, né? Na primeira aula, né? Primeiro esse aqui. Né? Esse livro parece que está a 30 contos. Né? Na América Honória. Quem puder guardar um livro desse aqui, velho, eu não sei. Mas vamos lá. Os registros musicais feitos nessa viagem se acham distribuídos nas seguintes obras: As Danças Dramáticas do Brasil, Música de Feitiçaria, Os Cocos, que eu mostrei, As Melodias do Boi e outras peças. Nas danças dramáticas, os registros do Caboculinho, do Bu Meu Boi, do Pastoril, do Maracatu e das Cheganças são integralmente provenientes das recolhas realizadas nessa viagem. Quem quiser, portanto, ter uma visão abrangente, remeto naturalmente às obras aqui apresentadas. Entre tantas descobertas, vale a pena reproduzir um pouco do encontro que ele teve com o coquista Chico Antônio. Mais e melhor do que eu falar sobre quem foi Chico Antônio, né, eu acho que eu vou dar voz ao próprio Mário de Andrade. Ele, de tal forma, se extasiou, né, com a figura do Chico Antônio, que ele escreveu 4 crônicas dedicadas ao coquista, porque o que ele escrevia para o turista aprendiz não eram só memórias ou textos ligados propriamente à viagem, mas também algumas crônicas que ele mandava para São Paulo e eram publicadas, né? Uma forma até dele se remunerar e subsidiar financeiramente a sua viagem. Então, ele escreveu 4 crônicas dedicadas ao coquista. E também escreveu uma obra que ficou inconclusa, que falava sobre o cantador, chamado Vida do Cantador. E que nessa obra, até que era baseada, né, referenciada na vida de Chico Antônio, o cantador até morre. Né? Morre até por uma chifrada de um boi. Mas me parece que é uma obra como a ópera Café, uma obra inconclusa. Né? Pois bem, então, eu vou começar aqui. Natal, dia 10 de janeiro, 23 horas. A data de publicação talvez tenha sido 15 de 2 de 1929. Para tirar o boi tungão, é uma expressão muito comum no Nordeste, tirar é cantar. Para cantar o boi tungão, Chico Antônio geralmente se ajoelha. Parece que ele adivinhou o valor artístico e social sublime dessa melodia que ele mesmo inventou e já está espalhada por toda esta zona de engenhos. Então se ajoelha para cantá-la. Está na minha frente e se dirige a mim. Ai, seu doutor, quando chegar em sua terra, vá dizer que Chico Antônio é danado para embolar. Ô Lili, ô boi tungão, boi do maioral, bonito não era o boi como era o aboiá. Lili, ô boi tungão, boi do maioral, bonito não era o boi como era o aboiato. Aboiato parece que é o boizinho jovem. Então, esse coco é o encontro dele com o maioral que se apresentava na figura alegórica de um boi. Né? E é um poema, eu tenho anotado aqui, porque existe uma gravação feita por ele, inclusive, já idoso,
quando ele foi visitado, muito depois da morte de Mário de Andrade, por alguns estudiosos natalenses, e ele chegou a ser filmado pelo Eduardo Escorel, o cineasta, né? E no filme eu acho que ele não canta, não, mas antes foi gravado não só o Boi Tungão, como algumas outras cantigas, né? Pois bem, ele fala: ai, Chico Antônio, quando canta, estremece esse lugar. Estou divinizado por uma das comoções mais formidáveis da minha vida. Chico Antônio, apesar de orgulhoso, não sabe que vale uma dúzia de caruzos. Vem da terra, canta por cantar, por uma cachaça, por coisa nenhuma, e passa uma noite cantando sem parada. Já são 23 horas e desde as 19 que canta. Os cocos se sucedem, tirados pela voz firme dele. Às vezes o coro não consegue responder na hora o refrão curto. Chico Antônio pega o fio da embolada, passa pitos no pessoal e vira o coco. Com uma habilidade maravilhosa, vai deformando a melodia em que está. Quando a gente põe reparo, é outra, inteiramente. Chico Antônio virou o coco. Quem quiser pegar uma moça, ponha laço no caminho. Ainda ontem peguei uma com zoio de passarinho. Essa aqui ele canta com refrão. Papapá, 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 para aumentar a melodia. Quem quiser pegar uma moça, ponha laço no caminho. Ainda ontem peguei uma com zoio de passarinho. Oi, quem quiser pegar uma moça, ponha laço no caminho. Ainda ontem peguei uma com zoio de passarinho. Papapá, 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 papapá. Que artista! A voz dele é quente, de uma simpatia incomparável. A respiração é tão longa que mesmo depois da embolada, ainda Chico Antônio sustenta a nota final enquanto o couro entra no refrão. O que faz com o ritmo não se diz. Enquanto os três ganzás, único acompanhamento instrumental que aprecia, se movem interminavelmente no compasso unário, na pancada do ganzá, Chico Antônio vai fraseando com uma força inventiva incomparável. Tais sutilezas certas feitas que a notação erudita nem pensa em grafar, se estrepa. E quando tornado pela exaltação musical, o que canta em pleno sonho, não se sabe mais se é música, se é esporte, se é heroísmo. Não se perde uma palavra que nem... Não se perde nenhuma palavra, que nem faz pouco, ajoelhado para o boi tungão, ganzá parado, gesticulando com as mãos doiradas, bem magras, contando a briga que teve com o diabo no inferno, numa embolada sem refrão, durada por 10 minutos sem parar, olhos lindos, relumiando numa luz que não era do mundo mais, não era desse mundo mais. É bom quando o cara é poeta, né, para descrever uma realidade. Cristiano, eu tenho vontade de fazer um espetáculo só dedicado a Mário de Andrade, porque é tanta coisa bonita que ele escreveu, nos seus romances, nas suas poesias, nas suas ideias, na música que ele registrou, né, que dá um recital solo assim. Espero que ninguém se atravesse na minha frente. Quase meia-noite e mandamos Chico Antônio parar. Ele se despede da gente com o "Pra onde vais, Helena?". Essa cantiga eu sei. Pra onde tu vais, Helena? Como é?
pra onde tu vais, Helena? Para o diruture, pra onde tu vais, Helena? Porque a memória desses cocos, mesmo quando o Chico Antônio tinha parado e quando ele tinha falecido, permaneceu viva. Então, os jovens coquistas de Natal gravaram alguns desses cocos, não é? Então, tinha esse, pra onde tu vais, Helena? Eu estou me esqueci do finalzinho. Bem, eu sei que ele, entre um refrão e outro, ele colocava a estrofe, né? Que era a seguinte: adeus às moças sentadas, adeus luz de alumiar, adeus casa de alicerce e a honra desse lugar. A quadrinha, né? Com rimas entre os versos, as estrofes pares. E terei de ir para São Paulo, e terei de escutar as temporadas líricas e as chiques dissonâncias dos modernos. Também Chico Antônio já está se estragando, meio curvo, com os seus 27 anos esgotados, na cachaça e noites inteiras a cantar. Ele morreu com mais de 80, quase 90. Então ele termina uma crônica assim, eu vou ler a outra, viu? Porque são muito... Posso ler? Então, né? Bom Jardim, 11 de janeiro. Passei hoje o dia com Chico Antônio, conversando, grafando algumas das melodias que ele canta. Agora ele está de novo girando no coco e vou dedicar mais essa crônica a ele. Principiou a cantar faz pouco, e até onde o vento leva a toada, os homens do povo vêm chegando, mulheres, vultos, quer dizer, olha que coisa bonita. E até onde o vento leva a toada, cantiga, o povo escuta, vai chegando. Sentam no chão, se encostam nas colunas do alpendre e escutam sem cansar. A encantação do coqueiro é um fato e o prestígio na zona imenso. Se cantar a noite inteira os trabalhadores ficam assim. Circo de gente sentada, acocorada em torno de Chico Antônio, Irapuru. Sem poder partir. Toda a gente o imita, e coco que ele canta se torna coco de Chico Antônio. Apesar de muitos não serem da invenção dele. Até o menino prodígio que apareceu anteontem com o boi de Fontes, caso quase repugnante de precocidade, envelhecido na voz, na ruga e no saber desse mundo, esse menino também cantador é discípulo de Camarão, outro coqueiro, porém o mimetismo quase dramático dele se manifesta em copiar Chico Antônio. São uma riqueza esses textos, né? Não só pelo assunto propriamente, mas pelos comentários ajuntados. Porque Chico Antônio não é só a voz maravilhosa e a arte esplêndida de cantar. É um coqueiro muito original na gesticulação e no processo de tirar um coco. Não canta nunca sentado e não gosta de cantar parado. Forma os respondedores, tem sempre um coro, né? 2, 3 em fila, se coloca em último lugar e uma ronda principia entontecedora, apartada, sempre a mesma. Além dessa ronda, ainda Chico Antônio vai girando sobre si mesmo. Ele procura, de fato, ficar tonto, porque quanto mais gira e mais tonto, mais o verso da embolada fica sobre-realista. Um sonho luminoso de frases, de palavras soltas, em dicção magnífica, poemas que nenhum Aragão já fez tão vivo, tão convincente e maluco. É prodigioso. No geral, as emboladas são mesmo assim. As mais das vezes não têm sentido como tipicamente o bambu-bambu, como o bambu-bambu prova. Isto é, não é que não tenha o sentido propriamente,
Não se trata do verso nonsense, feito para dar habilidade rítmica. É um painel de sonho que passa, feito de frases estratificadas, curiosas como psicologia. Bela mandou me chamar, ou Porto de Minas Gerais, ou meu ganzá, meu ganzarino, etc, etc. As quais se juntam verbalismos, frases tiradas do trabalho cotidiano, do amor, referências aos presentes e aos acontecimentos do dia, desejos, ânsias. Todos os coqueiros são assim. Mas Chico Antônio ultrapassa de muito os que tenho escutado, pela força viva do que inventa e a perfeição com que embola. Alto, corpo de sulista, magruço, meio lerdo no gesto comprido, com uma cara horizontal, bem chata e simpática de nordestino em riba. Olhos maravilhosos, já falei, e a voz incomparável. Não é possível imaginar sons levemente anasalados, másculos, num decrescento perfeito, como os que Chico Antônio entoa no fim das frases do Jurupanã. Jurupanã é mais ou menos uma coisa assim. Jurupanã, Jurupanã. E fica aquela. Bem, fui eu que ensinei Chico Antônio a cantar. Pessoal, posso ler a última? Vou ler, porque merece, viu? Bom Jardim, 12 de janeiro, escrito a lápis acima da data. A tarde cai numa tristura que machuca, assombrada pela saudade de Chico Antônio. Partido faz pouco. Aliás, desde minha viagem pelo Amazonas, reparei uma coisa curiosa. As tardes por aqui jamais são tristes. Uma diferença enorme das paulistas. Boca da noite, mesmo na fazenda de café mais agradável de paisagem, sempre é tristonha. Por aqui não. As mais largas, o sentimento que desperto é de uma calma guaçu. Deve ser uma expressão da época, guaçu, né? De uma calma guaçu. Um amigo tem notícia da palavra guaçu? Não. Se comprometeu na primeira, agora vai até o final. Quem? Pronto, tá bom. Olha aí. Oi. A Google funciona mesmo, né, velho? Do Macamanguaçu, do tamanho da morte. Olha a textura de São Paulo, do entardecer, perfeitamente sossegada. Não, por aqui não. As mais largas, o sentimento que desperta é de uma calma. Guaçu, vou ficar em débito, né? Do tamanho da morte, perfeitamente sossegada. Mas, no geral, são alegres, bem visíveis, um certo quê de espetacular, muito refletido na psicologia do nordestino. Para você ver, né, velho, como a questão da percepção, no caso, é poética mesmo, porque eu sou recifense e as tardes lá sempre me entristeciam, principalmente quando tinha um pé de fruta-pão, que tem muito lá, né? Aquelas folhas meio diferentes. Mas a tarde de hoje está triste por causa de Chico Antônio, que partiu. Não eram bem 17 horas. Foi encilhar o cavalo, pôs a espora, o chapelão de aba larga, sempre escurentando a cara simpática. Veio se despedir de mim. Careceu dizer o que sentia e trouxe o ganzá, porque só pode contar os sentimentos cantando. Tirou o boi tungão. Certamente um dos cantos mais sublimes que conheço. Principiou por uma firmata, é uma nota longa, né? Solene, que ninguém não esperava. Boi tungão, qualquer coisa assim. E foi falando. E falou coisa de uma comoção tão simples, ditas com a verdade verdadeira dos homens simples.
Disse que quando eu chegasse na minha terra, havia... Eu ainda fico emocionado quando leio esses textos. Disse que quando eu chegasse na minha terra, havia de ter saudades dele. Mas que se voltasse por estas bandas, que o mandasse chamar e ele vinha. Ele viria. Então principiou se despedindo dos nossos trabalhos, do papel em que eu assentara as melodias dele, da tinta, do piano, tudo. Adeus sala, adeus cadeira, adeus piano de tocar, adeus tinta de escrever, adeus papel de assentar. Porque Mário de Andrade tinha um piano lá na sala onde ele anotava as músicas, né? Estava despedido. Estendeu a mão comprida num adeus de árvore. E lá foi-se embora no passinho esquipado como légua dos cavalos daqui. E a boca da noite já está queimada de tristura, quase negra. Estrelas, uma luzinha de habitação no lado do açude. Por detrás da casa, aparecendo perto, principia um bate-bate surdo. É longe um zambê, coco para dançar, acompanhando a puíta, que é a cuíca. Zambê, ganzá e a chama, é um outro tambor. Outro tambor de voz medonha, atravessando os ares. A chama é o telegrama de convite. Quem a escuta vem para o coco. Existe o coco de embolada, que é esse em que as pessoas vão mais para assistir o cantador, ouvir os cantos. Existe o coco de zambê. No final, de certa, todos fazem parte da família batuque e o baiano está na base, né? E aí é tocado com aqueles tambores no chão, daí o nome, então, o zambê é um dos tambores, tem um chama. E quando eu conheci o coco de zambê, o terceiro tambor não era propriamente tambor, era uma lata, umas latas grandes que antigamente, dentro dela eram vendidos manteiga, né? Óleo, e aí ficava batendo com a coisa, e os homens sentados aqui batendo. Quando eu conheci o zambê, uns 20 anos atrás, ele era dançado só por homem. Né? Diferentemente do tambor de crioula, que era dançado só por mulher. Mas esses fatos são residuais, porque quando o Mário de Andrade gravou, e quando ele fala aqui, quando ele se refere, a gente presume que eram dançados tanto por homem quanto por mulher. No tambor de crioula, o homem saiu da roda propriamente, eu tenho para mim que eu já falei isso a vocês, saiu porque o homem aperreava muito na dança, ou por tomar muita cachaça, ou por ser muito metido, né? Então as mulheres tiraram o homem da roda. Então quem assistir um tambor de crioula vai ver as mulheres fazendo a punga, elas chamam, que é um bigado entre elas mesmas. Um dos cocos de zambê que eu visitei, tambor de crioula que eu visitei, no mesmo sítio, um pouco mais afastado, estavam os homens com o mesmo ritmo, brincando no tambor de crioula, mas só que a brincadeira do homem era diferente, era uma brincadeira que não era propriamente dar umbigada, porque o homem não vai dar umbigada com o homem. O homem vai dar pernada entre si. Era muito simbólico, porque enquanto as mulheres tirou o homem, não, dá umbigada, relativiza completamente a questão sexual, etc. Né? Os homens não. Os homens estavam realizando a brincadeira da pernada, que é um cara que fica plantado no chão e vem o outro para derrubá-lo com a batida na perna. E assim sucessivamente. Quem fica, vem o outro. Até é uma disputa. Né? São as formas seminais assim, da capoeira. A capoeira nasce de um batuque, né? Dos batuques. Adeus, tinta de escrever, adeus, papel de assentar. Ei, boitungão. Estava despedido, né? Eu já li isso aí, né? Não, tal.
A luzinha do querosene é quase inútil na noite. O braseiro fumacento alumia a taipa bordada da parede e serve de pano de fundo. A cabrocha dá um salto, isso ele está falando do Zambê. Mas ele está falando, acho, de uma memória do Zambê, porque ele está na casa onde ele ficou hospedado, que não é uma casa de taipa, né? Ó, ele fala do que ele escutou, a chamada do Zambê, que o toque é diferente. Aí ele cita, olê, roseira, murchasse agora. Ou seja, a memória de algum canto. Aí ele descreve, então, o local onde o Zambê acontece. A cabrocha dá um salto para o meio da roda, gira e cai numas letras de uma leveza espantosa. Saúda os coqueiros e tocadores, faz mais outras letras, dá uma bigada num parceiro e sai da roda. Então, vocês veem como é velho o que eu falei. Quando eu assisti o Coco de Zambê, ele tinha passado por algum processo que, na ocasião, eu não me interessei em saber qual fora, em que a mulher não estava presente, porque aqui no Coco de Zambê ele fala da cabrocha que entrou na roda e dançava. Né? E nesse Coco de Zambê, dos homens lá, é uma coisa que não é feito a pernada. É uma dança dos homens muito curiosa, eu até tenho isso gravado, né? É um misto de dança pirotécnica, de gestos de luta, mas sem ter realmente o espírito tão belicoso da pernada e também da capoeira. Fosse um meio de caminho, né? O coco esquenta e fico por ali vendo o pessoal encompridado pelo fundo do braseiro, saracotear num espetáculo assombrado. O zambê, instrumento que qualifica a dança, é pesadíssimo, tronco em que o tocador amonta para bater no couro esticado, como exatamente eu vi 80 anos depois, né? São 24 horas e me deito. O zambê continua no longe. E continuará, de certo, até que rompa a arraiada. Uma sensação estranha de século XIX. Samba de escravos perpetuado através de todas essas liberdades servis, que não acabarão de verdade enquanto não vier uma fatal, mais longínqua ainda, bandeira encarnada. Puxado, né? Aqui que não acabarão de verdade enquanto não vier uma fatal, mas longínqua ainda bandeira encarnada. Ó, tem um comentário de Mário de Andrade sobre as pesquisas que ele fazia. Né? Ele defendia sempre uma posição cientificista para o que ele chamava de folclore, que esses estudos deveriam ser realizados dentro dessa ótica. Né? Por isso que ele se achava um não folclorista. E achava que tudo isso que ele fazia, de certa forma, atendia mais a uma certa paixão dele, não? A uma disposição pessoal amorosa em relação a esse universo. Né? Tem um texto que eu não me recordo de que obra eu peguei, mas dizia o seguinte: não pretendi fazer obra de etnógrafo, nem mesmo de folclorista, que isso não sou. Pretendi foi assuntar, atucaiar com mais garantias a namorada chegando. Se acaso algumas constâncias me interessaram mais, se alguma nova eu terei fixado, foi sempre por essa precisão que tem o amante verdadeiro de conhecer a quem ama. Não tanto para compreender o objeto amado em si mesmo, como para se identificar com ele e melhormente poder servi-lo e gozar. Eu digo que, apesar de todas as notas juntadas para esclarecer ou facilitar o caminho dos estudiosos,
Esse livro não chega a ser uma obra de estudioso, porque é, por demais, obra de amor. Recolhendo e recordando estes cantos, muitos deles tosquíssimos, precários às vezes, não raro vulgares, não sei o que eles me segredam, que me encho todo de comoções essenciais e vibro com uma excelência tão profundamente humana como raro a obra de arte erudita pode me dar. Num livro que saiu há pouco tempo, muito importante, de um escritor sociólogo da Universidade do Rio de Janeiro, André Botelho, e um outro também professor acadêmico, Maurício Roels, saiu essa obra aqui, O Modernismo como Movimento Cultural. Mário de Andrade, um aprendizado. Então, se vocês quiserem ter acesso a uma obra atual, uma reflexão sobre Mário de Andrade, eu indicaria esse livro. E o André Botelho também tem uma outra obra publicada pela Companhia de Letras, que é uma espécie de biografia, né? Mas não uma biografia pessoal, uma biografia cultural, político-cultural do Mário de Andrade. É um livro pequeno, faz parte de uma coleção de bolso da Companhia das Letras. Esse aqui foi publicado pela editora Vozes. Então, nesse livro aqui está escrito o seguinte: tornar familiar o Brasil aos brasileiros. A divisa modernista pode soar estranha. Ele faz uma relação livre entre o modernismo e Mário de Andrade, né? Mas se hoje parece óbvio que a cultura produzida no Brasil possa ser entendida como brasileira, isto se deve também à atuação dos modernistas. Eles deram visibilidade, colocaram em discussão e problematizaram os tradicionais mecanismos sociais de transplante cultural numa sociedade de matriz colonial como a brasileira, sempre em busca dos últimos modismos europeus ou norte-americanos. A adoção ou emulação desses modelos, porém, nunca alcança pleno êxito, dadas as muitas incontornáveis particularidades brasileiras. Os modernistas, contudo, também contribuíram para evidenciar e problematizar os padrões de segmentação regional de nossa sociedade, o que levou Mário de Andrade à sua utopia de desgeograficar o Brasil. Desgeograficar o Brasil. Mas desgeograficar o Brasil não apenas o espaço físico, aproximando as diferentes regiões, como também o espaço social e sua complexidade, afetando mutuamente as gentes, as práticas e aproximando a língua das faladas, o erudito do popular. Tornar o Brasil familiar aos brasileiros implicava também familiarizar-se com o Brasil. E Mário de Andrade chegou ao Brasil por meio de formas variadas, intelectual e sentimentalmente, de modo direto em viagens pelo país, verdadeiras caravanas de descobertas do Brasil, e também diretamente em torno das estantes, via muitas leituras. É interessante que esse conceito de desgeograficação do Brasil, cunhado por Mário de Andrade, lhe chegou sem, provavelmente, ele atinar para o fato de que haveria um fator muito convidativo a esse conceito, né? Quer dizer, no meu entender, é como se já houvesse dentro do Brasil uma espécie de desgeograficação fixada
pela diversidade cultural dentro da unidade. Isso eu espero falar mais na próxima aula, mas só como apoio, digamos, só uma mini reflexão em que ele falou. Assim como a gente tem o tambor de crioula, que eu citei, no Maranhão, temos o coco de Zambê, em Natal, temos aqui em São Paulo o batuque paulista, o jongo, né? A gente tem uma espécie de desgeograficação de um tipo de manifestação que é o batuque. Posso citar ainda o carimbó lá em cima, posso citar ainda o marabaixo, no Amapá, etc, etc. Né? São manifestações que os componentes que dão unidade se sobrepujam àqueles que os dão diversidade. No meu entender, afirmando o conceito de que não são entidades multiculturais, de que o Brasil não é um país multicultural. Nem no campo popular existem vários Brasis ou várias culturas populares. Vamos falar só para eu terminar em relação ao batuque. Os batuques têm em comum, normalmente, 3 tambores, ou derivações desses 3 tambores, quando o ritmo é tocado aqui, por uma questão acidental, ou seja, aquele grupo precisou se deslocar, e se deslocar arrastando não é possível, então eles pegam um tambor e passam aquele ritmo para a baqueta. A célula rítmica é traduzida por aquele instrumento. As células rítmicas dos batuques são todos de compleição sincopada. Os batuques têm a umbigada ou a dissimulação dela. Os batuques, as letras do batuques, estão encapsuladas, vamos dizer assim, dentro de formas, dentro da forma que é a quadrinha, e que é quando não há quadrinha, dentro de verso de 7 sílabas. Os batuques também estão ligados a alguma irmandade no geral, e louvam, homenageiam algum santo ligado às irmandades negras, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, etc. Então, esses fatores, a meu ver, não é, eles dão uma unidade muito grande a essas manifestações. E é fácil até perceber, não é? Porque é que tem o ritmo psicopado, porque os tambores, não é? Por conta da presença banto, que é acachapante em todo o meio rural brasileiro. Por conta da quadrinha, que também é trazida pelo meio rural português, pelas classes subalternas portuguesas. Né? As formas, por exemplo, poéticas trazidas pelos jesuítas não se fixam no meio popular. A quintilha, né? A forma que se fixa é a quadra e que é trazida, sobretudo, pelos dançadores de São Gonçalo, pelos tiradores de reis, ou seja, manifestações próprias das camadas subalternas populares, vindas do mundo agrário português. Bem, aquelas viagens não se encerram por ali, as viagens etnográficas, né? Elas foram a fonte de inspiração para o trabalho que Mário de Andrade exerceu anos mais tarde, quando foi nomeado chefe do Departamento de Cultura do município de São Paulo, cargo que exerceu entre os anos 35 e 38, como vimos. Esse trabalho tem um nítido caráter político, não só por ser uma ocupação, enquanto um órgão público oficial, mas também porque acaba inserido em um debate muito mais amplo ao discutir elementos de uma política cultural brasileira. Esse texto que eu estou lendo não é meu, viu? Essa parte aqui. Infelizmente, eu não vou dar autoria porque eu negligenciei o autor, né? Mas fica aí para quem lê saber que eu estou, nesse momento, lendo um texto de autoria que não minha. Essa parte.
Naquele departamento, nosso autor organiza outras atividades. Um grupo que deverá partir em expedição pelo Brasil com o objetivo de recolher o maior número possível de materiais sonoros, visuais e artesanais sobre a cultura brasileira. Esse trabalho foi conhecido como missão, ou a missão de pesquisas folclóricas. Às vezes as pessoas dizem as missões de pesquisa, não, foi uma missão só, né? Foi só uma viagem. Razoavelmente longa, mas não tão longa como ele gostaria que fosse. Antes de 1936, ao ser convidado por Gustavo Capanema e Rodrigo de Melo Franco Andrade para redigir o anteprojeto do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, olha, o IPHAN, o primeiro anteprojeto foi do Mário de Andrade. Talvez Mário tenha pensado em dividir o trabalho da expedição com o órgão ministerial, com o órgão federal. Ele propõe que as músicas, mas não toparam, né? Ele propõe que as músicas que nosso povo cantava e dançava fossem elevadas à categoria de um bem da cultura imaterial, uma vez que planejava, além da gravação e da filmagem, o registro em livros de tombo. Idealmente imaginava que as mesmas regiões fossem mapeadas a cada 5 anos, por exemplo, para que no futuro se detectasse comparativamente as mudanças operadas no cantar dos povos brasileiros. Povos, né? Discordo desse termo, mas tudo bem. Então você veja, ó, está aí, a ideia está aí. Quem falhou não foi ele. Ele não tinha poder de fazer isso. Quem falhou foi quem não escuta Mário de Andrade. Eu acho que eu digo aí, mas se não der tempo de eu dizer o que eu escrevi, é que a gente homenageia muito Mário de Andrade, né? É Mário de Andrade para cá, Mário de Andrade para lá, é festa, homenagem, livro. Mas cadê Mário de Andrade na prática? Cadê as ideias dele postas em... Está aqui uma, né? Entre várias outras. Né? Então é isso que precisa ser feito. Então, os avatares brasileiros, vamos usar esse nome, né? E aí eu cito também a Ariano Suassuna, aquilo que eles planejavam fazer e fazem com muita dificuldade em vida, só sobra depois da morte. Né? Então, Mário de Andrade acreditava que com o processo de industrialização que então se iniciava e a consequente migração de brasileiros oriundos de outras partes do Brasil, o município de São Paulo deveria buscar os registros culturais de outras regiões e colocá-los à disposição de toda a população, que seria cada vez mais miscigenada. A partir de então, coordena essa missão, montando uma equipe composta por 4 pesquisadores. Luiz Saia, o Martim Braunwieser, né? Braunwieser, Benedito Pacheco, um outro e um tal de Antônio Ladeira. Um tal não, um grande brasileiro. Preparados para registrar, catalogar e trazer para São Paulo objetos culturais e artísticos de todo o país. Para continuar desempenhando suas novas atividades, o autor mantém-se em São Paulo, enquanto a equipe viaja registrando e coletando materiais. A função dos integrantes da missão de pesquisa seria de registrar as músicas que homens, mulheres e crianças cantavam para trabalhar, divertir-se e rezar. Para tanto, cada tema deveria ser abordado de tal forma que, através dos discos gravados, fotos tiradas, cenas filmadas e entrevistas feitas com seus cantadores e dançadores, qualquer pessoa pudesse no futuro estudá-lo mediante a recomposição de todos os seus elementos. Pensou bem, né? Tá. Aí o seguinte. Ih, não, foi o seguinte, eu vou ter, na hora de passar para cá, ele... Não, é porque tem um espelho aqui, tem o espelho, eu jogo para lá, penso que está na continuação do espelho. Isso eu vou...
Então, eu quando passei para o iPad aqui, não vi, mas eu vou ler aqui. Não tem problema não, né? Ó. É o seguinte. A pesquisadora Flávia Toni, no ensaio sobre a viagem da missão de pesquisas, sintetiza a viagem da missão da seguinte maneira. Eu vou cortar um pouquinho aqui, porque senão vai ficar um pouco cansativo, né? O grupo sai a 13 de fevereiro, após uma escala no Rio de Janeiro, após escala Rio de Janeiro, Vitória, Salvador e Maceió. Foram de barco, né? O grupo chega a Pernambuco. Na capital, trabalham na localidade, os quatro, né? Os quatro paulistas, e nos municípios do Rio Branco, hoje Arco Verde. Trabalho em outras cidades também, Tacaratu, Brejo dos Padres, quem conhece Pernambuco já ouviu falar dessas cidades, né? Colhendo acalantos, aboios, cantos de carregadores de piano, toré, cantos com viola, xangô, cocos, bumba meu boi e caboclinhos. Xangô é o que a gente chama na Bahia de candomblé e aqui no Sudeste dança do orixá, né? No Rio Grande do Sul chama-se batuque. O único filme feito em Pernambuco focaliza o carnaval do Recife e cenas do frevo na mesma cidade. Tá. Existe um filme feito, acho que é uns 5, 6, 7 anos, sobre a viagem de Mário de Andrade. Um documentário. Não me recordo de quem é o nome, eu assisti até o lançamento. Que fala desde a saída, é um bom documentário, é um bom registro mesmo fílmico sobre essa viagem. A estadia mais longa para a coleta se dá no estado da Paraíba, onde a missão permanecerá até 30 de maio, com incursões pelo interior. Além dos arredores de João Pessoa, visitando bairros como Torrelândia, Itabaiana, vão a Campina Grande, Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras, né? Quem conhece Paraíba, o sertão paraibano está relembrando o nome dessas cidades. Ali são colhidos cantigas de roda, aboios, cantos de pedintes, cantos com violas, cocos, bumba meu boi, chegança, etc. As cenas filmadas na capital e no interior do estado mostram as danças de caboclinho, feitas em João Pessoa e Itabaiana. Eu mostrei aqui na vez passada o registro da Nau Catarineta. Não sei se vocês estão lembrados, em preto e branco. Existe também na internet um filmete que eu acho que tem pouco mais de 20 minutos, ou pouco menos, com, eu não sei se tudo aquilo que ele filmou, talvez até sim, mas é uma suíte, uma sequência do que me parece ter sido o registro fílmico, né? Ele viajava, Mário de Andrade, com o que de melhor tinha na época, tanto em termos de gravação sonora quanto de imagem. Na época, parece que não existia ainda a gravação sonora, ou se existia, ele não pôde adquirir, não é? Máquinas talvez muito caras, sofisticadas para a época. Apesar do ritmo intenso da pesquisa, em São Paulo, com a chegada de Prestes Maia à prefeitura, ficava cada dia mais difícil justificar a permanência do grupo paulista no Nordeste. Ou seja, com a mudança, com o golpe de Getúlio Vargas, ele teve de sair, assumiu outro prefeito, né? Logo a partir da demissão de Mário de Andrade, do cargo de diretor do Departamento de Cultura, o roteiro de viagem teve que ser simplificado e encurtado. Mas eu me recordo que li, e não me lembro em que livro, que ele só deu a notícia de que eles teriam de voltar um pouco mais cedo, de que a missão teria de ser abortada um pouco, posteriormente, ou seja, ele fez com que o pessoal que estava lá gastasse tudo que tinha
né? E só voltasse mesmo quando não tivesse, porque ele não podia enviar mais grana. Então, gastem tudo aí, faça o que puder, né? E depois foi que avisou que, enfim, tinha acabado o projeto. Entre os dias 15 e 21 de junho, os trabalhos são realizados em São Luís, né, foi Maranhão. Depois foi a Belém, onde permanece 7 de julho, gravando acalantos, o babassuê, que é um batuque, a pagelança, etc. Luiz Saia, Martim Braunwiese, Benedito Pacheco e Antônio Ladeira aportam em Santos, a 19 de julho de 1938. Chegam. Após escalas em São Luís, Fortaleza, Natal, Bahia e Vitória. No porto do Rio de Janeiro, foram saudados pelo próprio Mário de Andrade, que para lá se mudara. Ele ficara de tal maneira triste, né? Não, triste ele vai ficar no Rio, mas ele ficara de tal maneira incomodado, não está me surgindo a palavra ideal, constrangido, com a situação dele, né, que ele se muda para o Rio de Janeiro. Ele se oferece para trabalhar e trabalha na universidade, e dizem que foram os 3 piores anos da vida dele. Foi quando ele bebeu mais, foi uma pessoa muito desregrada na vida, etc. e tal, né? E quando ele volta para a mesma casa, na Lopes Chaves, né? Bem, tem eu queria ler 2 textinhos dele, mas antes eu queria ler para vocês aquilo que eu prometi. Isso é um livro que saiu recentemente eu digo 3, 4, 5 anos, Aspectos do Folclore Brasileiro, que são alguns textos deles que não teriam ainda sido publicados, como, por exemplo, uma bibliografia, orientação bibliográfica que ele faz sobre os estudos da cultura popular. E é muito interessante que é uma bibliografia feita até, não sei se até a data mesmo ali que ele faleceu, mas deve ser próxima àquela data, né? E é bom porque a gente pode a ela incorporar os livros que foram escritos hoje. Eu acho que não é uma atualização que a gente poderia fazer. E aí ele fala aqui, deixa eu ver aqui, onde é que eu botei. Ah, não, é no começo. É isso aqui, ó, gente. É que ele fala, pronto, o que é que ele gostaria de fazer no dia 13, no dia da abolição, né? Eu vou tentar ser o mais curto possível. Não sei. Naquele momento, o diretor do departamento, Mário Andrade, luta pela concretização de pelo menos uma parte do grande plano que concebera para celebrar a abolição, ao lado das associações negras paulistanas, entre 28 de abril e 13 de maio. Olha o período que ele pegou, 2 semanas, né? Ou mais. Pensar em eventos simultâneos na esfera municipal e federal. Os jornais da cidade especificam o programa: 12 dias de conferências em mesas redondas, e no próprio 13 de maio, uma congada na Rua da Pauliceia. Como bem se vê, o plano prima pela audácia. Até então, namorava-se a lei áurea com a prova 13 de maio, corrida pedestrianista, seguida de romaria ao túmulo de Luiz Gama e Antônio Bento no cemitério da Consolação, promovida pelo Clube Negro da Sociedade de Cultura Social. Era isso que fazia, uma corrida e uma ida ao túmulo do poeta negro Lopes Gama. As mesas redondas, com participação de intelectuais brancos e negros, Arthur Ramos, Mário de Andrade, Cassiano Ricardo, Justiniano Costa Leite, etc., têm lugar no Palácio do Trocadeiro, sede do Departamento de Cultura, bem perto do Teatro Municipal, que acolhe o ápice do festejo, a sessão solene em 2 de maio. A imprensa da cobertura diária, tudo vai bem, até que em 3 de maio, Ademar de Barros, interventor do Estado Novo em São Paulo, troca o prefeito Fábio Prados por
Prestes Maia, né? Mário de Andrade demite-se em 11 de maio. Passa o cargo a Francisco Patti, que no dia seguinte encerra oficialmente o ciclo de debate. Os jornais notificam apenas a palestra de Francisco Lucrécio, na mesa redonda do dia 10. Patti cancela a congada do 13 de maio, né? Conforme o primeiro diretor do departamento arquitetara. Acolhe o discurso dele, transferindo o cargo a Patti, que, conforme a praxe, logo assume a revista. Não, eu pulei um pouquinho e terminei me quebrando aqui. Eu vou ler aqui, não. Patti cancela a congada de 13 de maio. Mas o número 47 da revista, do Arquivo Municipal, que marca maio de 1938, sai dedicado ao cinquentenário da abolição, conforme o primeiro diretor do departamento arquitetara. Acolhe o discurso dele, transferindo o cargo a Patti, né, que, conforme a praxe, logo assume a revista. Esse número 47 estampa as conferências de Cassiano Ricardo, Negro, no bandeirismo paulista, a de Pedro Calmon, a abolição, bem como a de Arthur Ramos. O número não publica, todavia, o trabalho dos conferencistas vinculados a associações negras. Francisco Lucrécio, Justiniano Costa, só publicou dos intelectuais brancos. Deixa eu ver se também. No arquivo Mário de Andrade, o manuscrito cinquentenário da abolição guarda os planos traçados para o festejo na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, então capital da República. Planos bem mais ambiciosos do que as atividades efetivamente programadas, como os jornais paulistanos informam. Propõe uma abrangente discussão sobre o negro no âmbito etnográfico, antropológico, histórico, apoiada em apresentações artísticas, música, dança e exposições. O primeiro plano mira São Paulo, um datiloscrito, escrito, não é? Escrito máquina datilográfica, acho, de 11 folhos, cópia carbono azul, determina a participação de setores da municipalidade, diretoria da expansão cultural, divisão de turismo e divertimento público, parques infantis e a discoteca pública, ou seja, colocou todo mundo dentro desse projeto. Inclui a Sociedade de Etnografia, que ele cria, e folclore, fundada por Mário de Andrade e Dina Levi-Strauss, né? Prevê conferências, concurso de peças para a banda sobre a abolição e concerto ao ar livre. Implica ainda uma grande apresentação sinfônica de música negra dirigida por Souza Lima e exposição iconográfica afro-brasileira. Os parques infantis encenariam a dança dramática dos congos. A congada de Atibaia desfilaria pelas ruas do centro de São Paulo, culminando com a coroação do Rei Negro na Praça da Sé, pelo prefeito, se ele tiver coragem. Isso estava tudo escrito, né? De acordo com o manuscrito. Pronto. Aí veja, aí o cara assume. Quando o cara assume. As festividades na capital do país em nada cumpriram o que sonhara Mário de Andrade, como se deduz do decreto-lei, número 427, assinado pelo presidente Getúlio Vargas e pelo ministro Gustavo Capanema. Está aqui o decreto. Regula a comemoração do cinquentenário da Lei Áurea. Regula a comemoração do cinquentenário da Lei Áurea. Estou querendo impostar uma voz e estou me quebrando aqui, né? O presidente da República, usando as atribuições que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta. Artigo 1. Será comemorado no dia 13 de maio de 1938 o cinquentenário da Lei Áurea, que aboliu o regime da escravidão em todo o território do país. Artigo 2. Em sinal de reconhecimento da nação para, com a princesa Isabel, augusta signatária da Lei Áurea, o governo federal, por intermédio do Ministério da Educação e Saúde, providenciará para que os seus restos mortais, bem como os do conde du, seu preclaro consorte, sejam transferidos da Europa para o Brasil, e ainda com a cooperação dos poderes municipais do Distrito Federal e dos particulares para que seja erigida em praça pública na capital do país um monumento que recorde o glorioso feito a que se acha vinculado o seu nome.
Terceiro, em todas as escolas primárias, secundárias, normais e profissionais da República, em um dos dias da semana do cinquentenário da Lei Áurea, serão feitas preleções sobre as grandes figuras da história pátria, de cuja atuação e influência decorreu a abolição da escravatura, bem como sobre a significação política e moral desse magno acontecimento. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Não é brutal? Aí por isso a gente vive uma revivência, praticamente a mesma coisa com o governo Bolsonaro, né? Então, para fechar, Mário de Andrade tinha umas... Eu vou ler algumas coisas ali para a gente pensar, né? Depois, se der tempo, a gente conversa um pouquinho, né? Nos orgulhamos de ser o único grande país civilizado tropical. Talvez isso fosse um pouco a mentalidade mais da época, né? Isso é o nosso defeito, a nossa impotência. Devíamos pensar, sentir como indianos, chineses, gente de Benin, de Java. Talvez então pudéssemos criar cultura e civilização próprias. Pelo menos seríamos mais nós, tenho certeza. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, que a gente devia se subalternizar tanto ao primado ocidental, né? E de lá para cá as coisas pioraram muito mais, né? Esse aqui. A força hipnótica da música é mesmo apreciadíssima do nosso povo. Nossa gente, em numerosos gêneros e formas de sua música, principalmente rural, cocos, sambas, modas, cururus, etc., busca a embriaguez sonora. A música é utilizada numerosas vezes pelo nosso povo, não apenas na feitiçaria, mas nas suas cantigas profanas, especialmente coreográficas, como legítimo estupefaciente. É muito interessante a gente ler isso, isso nos leva também para um outro nível de considerações, né? Outros níveis de considerações. Em carta a Pedro Nava. Ele foi um grande bicivista, né? Vocês sabem disso, né? Meu ideal é uma vida especializada num ramo só de arte. E, no entanto, escrevo sobre tudo. Dou alarma de tudo, porque se eu não der, os outros não dão. Faço crítica de tudo, faço verso, faço jornalismo, faço romance, faço conto, escrevo histórias musicais, gramatiquinhas da língua, estéticas gerais, críticas literárias, tudo forçado pela circunstância, sem nada de profundo, sem nada de bem pensado, pura vulgarização. Olha como ele mentia de si mesmo, né? Mas isso é uma verdade, né? Ele tinha uma apreensão dele muito grande em relação ao Brasil, que se não fizesse o que ele fez, não tinha realmente na época quem estivesse fazendo, não. Não tinha. Né? Tanto é que a gente hoje se debruça sobre ele, né? E era bom que esses estudos, como eu falei há pouco, tivessem uma derivação mais prática, mais normativa, etc. Né? E no manuscrito, ele escreveu uma gramatiquinha da língua portuguesa, né? Resume. Fui obrigado a me meter num despropósito de assuntos e por isso a ficar na epiderme de todos eles. Sobre poesia, poética, estética, arquitetura, música, prosa, psicologia, pintura e até linguagem escrevi. Rapaz, tinha uma coisa aqui legal. No alemão se encontra tudo, e de tudo tratado como a gente quer, mas sempre com seriedade. A literatura científica alemã constitui a base física do espírito, alicerce. É um mundo de fixidez e regulamentação astronômica. Com essa base e dessa profundeza, os latinos da Europa e os americanos da América façamos nossas estrelas.
Não me parece que haja no mundo atualmente ninguém que precise mais que brasileiro de uma base física bem germânica para o seu espírito. Vamos em busca de sol, nas frias, longas e pensativas paragens germânicas. Você vê que quando ele fala daquela presença da música como estupefaciente, né? Aquela detectação disso, ao mesmo tempo ele detecta que a gente precisa de um elemento germânico dentro da gente, ou seja, do rigor, né? Que era um dos motivos através dos quais ele se indispôs muito com Oswald de Andrade. Se de fato agora, que é período de formação, devemos empregar com frequência e abuso o elemento direto fornecido pelo folclore, carece que a gente não esqueça que música artística não é fenômeno popular, porém desenvolvimento deste. O compositor tem para empregar não só o sincopado rico que o popular fornece, como pode tirar lições, conclusões, consequências disso. E, nesse caso, a síncopa do povo se tornará uma fonte de riqueza. É lógico que a realidade contemporânea do Brasil pode ter pontos de contato com a realidade contemporânea da esfaldada civilização do Velho Mundo. Não pode ter o mesmo ideal, porque as nossas necessidades são inteiramente outras. Nós temos que criar uma arte brasileira. Esse é o único meio de sermos artisticamente civilizados. O Brasil, para ser civilizado artisticamente, precisa entrar no concerto das nações que hoje em dia dirigem a civilização da Terra. Tem de concorrer para este concerto com a sua parte pessoal, com o que singulariza e individualiza. Parte essa única que poderá enriquecer e alargar a civilização. Se nós quiséssemos concorrer para a organização econômica da Terra, com o trigo próprio da Rússia, ou o vinho próprio da França ou da Itália, a nossa colaboração seria inferior, secundária, subversiva e inútil, porque nem o trigo nem o vinho são específicos da nossa terra. Mas com a borracha, o açúcar e o café, nós podemos alargar e engrandecer a economia humana. Da mesma forma, nós teremos nosso lugar na civilização artística humana, no dia em que concorrermos com o contingente brasileiro, derivado das nossas necessidades, da nossa formação por meio da nossa mistura racial, transformada e recriada pela terra e clima, para o concerto dos homens terrestres. É isso, pessoal. Eu quis trazer um pouco dessa visão de Mário de Andrade, porque ela está na fonte do que eu penso também, né? Eu acho que nós que pensamos o Brasil temos a obrigação, não é nem presunção, é obrigação mesmo, de estudar, de se referenciar. E de também, isso não quer dizer de seguir também como um Deus ou qualquer coisa nesse sentido, né? A gente também tem que ponderar certas observações, considerações que Mário fez à época e também fruto até, como ele diz, mesmo não tive tempo de aprofundar mais certas questões, né? Mas o fato é que o Brasil se priva de, não lendo, não tentando compreendê-lo e não tentando colocar em prática, né? O Brasil fica cometendo atitudes no campo da cultura de lesa pátria, né? De vez em quando, um dia desse eu escutei a Orquestra do Estado de São Paulo fazendo sucesso, não sei em que país aí do mundo, tocando o que eles tocam. Tá? Vai para a Alemanha, vai para os Estados Unidos, vai para a França para tocar Beethoven, para tocar... É uma besteirice, né, velho? Quer dizer, um artefato desse, uma coisa tão bonita quanto aqui, estou falando de São Paulo, como o aparato dado para a orquestra, para a OSESP, né? Mas um elemento
de um outro contexto encravado no outro contexto, né? Sem absorver nada daqui. Quer dizer, quando absorve para cá é para botar aqui, para colocar aqui. Então, ele está vivendo isso em todos os contextos, a música popular, a indústria. Eu falei para vocês, né, na vez passada, que com mais de um ano de antecedência, está sendo divulgado, e está sendo divulgado agora todo dia, eu vi na televisão, o próximo festival em São Paulo, chamado The Town. Não sei se vocês viram. Saiu em setembro de 2023. Né? Com capa inteira da Folha, na Folha, né? Ou seja, o sucedendo alguma coisa do Rock in Rio em São Paulo. Eles fazem lá o Rock in Rio, os Medina, do próprio Medina. Né? Vão encher o rabo lá, coisa, muito vai para os estrangeiros, pagam em dólar na certa, e vão fazer no Brasil aqui. Né? E me desculpe, o mais interessante é o seguinte, é que pega compositores que tinham uma atitude que pareciam de ser mais contestativos, bota o crioulo à frente do coisa, bota também uma cantora negra, né? que não entende, que parece que quer dizer, a afirmação, ela vai dentro do mesmo canal do capitalismo. Né? Quer dizer, como se a ascensão social fosse para estar nesse lugar. Né? Quando eu acho que a renovação passa para outro lugar também. Mas diga, minha amiga. Pode. Sei. Tá. Tá bom. Olha, eu tenho uma visão um pouco rebelde em relação a isso, mas também com certo cuidado. Tambor de crioula foi um termo que nasce do espírito coletivo, e é assim que essa forma existe, e que eu não vou chegar agora e dizer tambor de qualquer coisa. Não, o nome dessa manifestação, ela se decanta com esse nome. Isso faz parte da história do Brasil, ponto final. O que eu acho é o seguinte, é como diz Mário de Andrade, é que o mundo cultural popular, ele não deveria ser absorvido ipsilíteres, como lá existe. Então, o que é que o batuque traz? O batuque traz léxico de movimentos, dá espaço de movimentos. O batuque traz execução instrumental. O batuque traz cantoria. O batuque traz forma poética. Eu acho que a gente deveria dinamizar essas formas, independente de chamar tambor de crioulo ou não. Botar, por exemplo, nós vamos ter aqui, vamos trabalhar música e dança
dentro do espírito de um batuque, porque aí, é por isso que eu estou tentando escrever alguma coisa para, com toda a minha presunção, ver se minimamente a gente sistematiza alguma coisa que seja de comum acordo. Não é? Então, por exemplo, coco de roda, tambor, tudo isso são batuques, que é um nome, inclusive, pode ser um nome que foi dado pelos portugueses, está entendendo? Mas é um nome que ficou mais. Os viajantes vêm um batuque. Então, são batuques. A gente tem de elevar essa palavra. A palavra batuque tem que ser uma palavra cheia, bonita. É um batuque porque é um batuque. Porque os batuques são feitos com tambores de mãos. Então, se eu vou fazer alguma prática, a partir disso, então, é o seguinte, familiarizar os jovens com como é que eu crio uma prática disso, como é que eu sistematizo esse toque. Então, tem que haver esse estudo. Primeiro, estudo de sistematização dos toques. Bom, depois, é o seguinte, eu não vou me preocupar com o que o povo canta no tambor de crioula, mas sim com o que é que eu posso colocar nessa quadrinha. É por isso que, às vezes, o jovem se aparta dos textos dessas manifestações, porque essas manifestações dizem respeito a uma realidade que eles não participam. Então, por exemplo, eu cantar uma quadrinha que faz louvor a Nossa Senhora do Rosário, que fala, não está na cabeça. Agora é o seguinte, se eu boto uma quadra, vamos ao seguinte, o que é uma quadra? Gente, num batuque tem uma forma poética que é assim, vamos praticar essa forma poética. É um trabalho muito grande, porque tem que dar um salto aqui que não foi feito. Então, quando você pega, isso já talvez fosse até, por exemplo, no campo do ensino da literatura ou coisa semelhante. Mas pode ser também no campo do lúdico, da recreação. Então, a criança vai aprender a tirar versos em quadra. E agora é o seguinte, tire verso aí que você acha... Porque o povo, quando coloca uma ideia lá, ele colocou aquela ideia porque a realidade dele sugestionou. O Chico Antônio canta as coisas que ele via. Agora nós, quando vamos lá, o pesquisador pega tudo e joga aqui tudo. Aí, quer dizer, qual é o sentido que tem de eu falar para a criança, falar do boi, ou falar da cana-de-açúcar, que você não sabe nem o que é o boi, nem cana-de-açúcar, nem vê isso. Eu tenho que falar o seguinte, eu tenho que falar que, por exemplo, eu de manhã, eu venho para a escola, como é que eu me acordo, quem é meu pai, o que é que eu vejo, eu tomo um ônibus. Então, isso já traz um elemento instigador para a criança. Como é que eu vou colocar isso dentro de uma roda de batuque? A dança, por exemplo, não, é a umbigada. A umbigada, tal como a gente interpreta na nossa civilização, é um ato, vamos dizer, que traz alguma sexualidade. A gente pode trazer outro gesto de encontro, porque qual é o final da umbigada? Traz uma pessoa, dança, dá umbigada, a pessoa sai e vai procurar outra. Você pode criar outra coisa, como o povo criou. Está entendendo? Um movimento de vênia, as mãos aqui, está entendendo? Mas se quiser também pode usar umbigada, quer dizer, qualquer gesto, você pode sistematizar qual gesto que vai ser para a gente trazer uma pessoa e criar. Então, a gente tem de se apartar ali, do que a gente podia chamar de folclórico, né? Para justamente ser uma coisa de muito mais... Aí depois você vai para outros lugares que você nem sabe. Por exemplo, você começar com a quadrinha, depois você pode botar uma cestilha, aquela dança, aquele ritmo que você pegou ali, conforme o desenvolvimento dos alunos, eles vão fazer outras coisas, vão recriar. E é assim que a coisa vai, né? Diga lá. Isso aqui. Deu para entender, mais ou menos, né? Agora, isso é um trabalho difícil, né? Porque tem que ter equipe, né? Uma pessoa que sistematize um toque, né? Uma pessoa que sistematize, que junte a melodia com aquilo, que saiba um pouco da quadratura da poesia. Mas é o que tem que ser feito, não tem outro caminho. Bem, isso foi... Eu vou dar um exemplo, eu também sou professor. Em 2014, 2015, eu fui ensinar o boi de mamão, e ali o cara fechou do Paraná, que é uma modalidade, era um dos bois de Santa Catarina, litoral paranaense. E só que eu não conheci, olha, vocês vão ter que fazer algum argumento para que o boi tenha que ser sacrificado ou a parte dele, e
quiser criar, eu coloquei a história do Mateus, só que eu disse assim, vocês têm o desfecho que vocês querem. E um dos grupos pegou e apontou assim, o desejo da grávida vai ser pelo testículo do boi. Foi feito até nós fizemos o testículo do boi na brincadeira, e o fazendeiro ele quis que houvesse a troca do testículo do Mateus pelo boi. E no final da história, o testículo do boi, os todos foram perdidos, o Mateus virou LGBTQIA+, porque os alunos fizeram esse caminho. Acabou se apartando, foi viver a vida. É uma coisa que eu não tomei controle da história, eu achei a história genial, porque subverteu, mas dialogou mais com aquilo que eles queriam, se divertiram, e talvez hoje, não sei, não foi polêmico, foi mais assim. Tá, mas o boi termina como? Ressuscitando? Ele ressuscita, mas acabou virando vaquinha também. Então, olha, eu tenho, como eu já ensejei para ela, eu tenho uma visão muito radical em relação. Eu acho que o boi deveria sair. Porque, veja, o que é o boi? O boi, como várias outras figuras, são histórias que foram assimiladas para essa brincadeira e que foram dramatizadas, né? Então, tem várias figuras. O que é uma brincadeira, diferentemente do batuque? É uma experiência teatral. São músicos que tocam, que fazem versos para determinadas cenas que são feitas em versos ou em prosa. Então, veja, eu vou trazer as figuras que o povo fez, porque aquelas figuras faziam parte do imaginário daquele povo naquela época. Mas um boi, para uma criança, não faz parte do imaginário. É uma coisa imposta de fora para dentro. É uma coisa folclórica. O que eu tenho de ver é o seguinte: como é que eu trabalho um teatro dançado, trabalho em verso, com música, com as pessoas. Eu tenho que pegar os padrões, a estrutura. Eu posso até fazer uma história de boi, mas não necessariamente ser a história folclórica. Porque, por exemplo, que noção a gente está passando para as pessoas de entrar um boi e que no meio popular o boi morre e ressuscita? Ora, boi, não, depois de morrer, não ressuscita. Não ressuscita. Isso da mentalidade popular funcionou até um certo momento. Porque o capitão Pereira, com o qual eu convivia, ele chegava para mim e dizia: seu Antônio Carlos, que negócio é esse? Um boi que morre e ressuscita? Ou seja, era um homem que estava saindo da pré-consciência, de uma certa inconsciência, porque aquilo tinha sido, né, para uma consciência. Então, a mentalidade nossa hoje do Brasil deve ser a da consciência. É nisso, quando ele fala que a gente está precisando de germanofilia. Quando ele fala do espírito alemão, é isso, a gente está precisando tirar essa névoa de folclore, de fantasia, e de rebolado, e de tudo isso, para desenvolver conhecimento. Né? Então, sente aí, não tem que fazer um bumba meu boizinho, não é isso a história. Porque se a gente fazer isso, a gente não vai sair disso, vai ser uma outra prisão. Está entendendo? Não quer dizer que você não possa contar a história de um boi, e que tem que a história do boi lá, e que com alguma coisa mata, tá, mas ela tem que ter verossimilhança. Tem que ter, e que tem que ser uma coisa que eles criem, que aqui os versos dele, mas não uma coisa para o espírito de cópia. Né? Então, é difícil isso, porque as escolas, quando você fala, você vai fazer um boi, aí se não vai fazer um boi, fazer o quê? Não, fazer um teatro popular, né? Baseado no universo, nas matrizes populares. Né? Pessoal, a conversa é longa, espero que em algum momento a gente possa retomar por aí, e agora eu tenho de... na quinta dia eu vou fazer o remate, né? Aí... Hoje à tarde tem oficina. Hoje à tarde tem oficina.